Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança, pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, né, Mirtes? Porque sempre uma conversa diferente, um assunto sempre pertinente, às vezes não tão bom, mas agora o de hoje é bem bacana, né, Mirtes? É um prazer. A nossa intenção é justamente essa, é que nessa nossa conversa acrescente alguma coisa nas nossas vidas, Isso, né? isso. Que a gente seja edificada, É. né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre que nós temos um Deus de esperança. Por quê? Queridos, porque esperança é uma coisa que o ser humano precisa para viver, não é não, Eliane? Sim, ela meio que é um combustível, né? Uma energia para a gente procurar o melhor, né, Mirtes? Sim, porque é um mundo caído, é um mundo mau, nós não temos controle de quase nada, né? Isso, dificuldades nós teremos, né? Então, ter esperança é necessário. É como ele diz, é um combustível mesmo para você ter uma qualidade de vida. Agora, a gente vai se perguntar, esperança no quê? No que? Aí Né? é por isso que a conversa de hoje é interessante e gostosa, porque assim, pôr no lugar certo a esperança, Claro, sabe, de repente eu vejo pessoas que têm esperança naquilo que eles plantaram em termos financeiros. Ai, vou estar assegurado. Não é tão seguro assim, né? Não era tão certo. O dinheiro, da mesma forma que vem, os materiais, da mesma forma que vêm os bens, né? Eles vão embora. Claro, a Não palavra dá de Deus diz que tudo que é abalável será abalado. Abalado, né? Exatamente. Então, por isso, conversar sobre a possibilidade de se firmar num Deus de esperança é o que vai nos ajudar, né? Exatamente. Aí ele já dá um norte certo, um caminho, né, para a gente entender essa esperança. Está firmada em Deus, né? A palavra de Deus no livro de Romanos 15, 13 diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Isso, olha que Uau, né? interessante. Gente, se a gente parar para olhar o versículo mesmo, é muito né? interessante. E ele dá um apoio para essa esperança que é no vosso crer, né? Quer dizer... A chave praticamente está aí, né? Está aí, que tem um Deus, que tem, né? Nós que sabemos já preceitos, ele nos deu os mandamentos, ele nos deixou a Bíblia, em que tem muita coisa lá, que se nós crermos, se nós tivermos fé, haverá uma esperança, né? É mais ou menos assim, né? Porque ele diz, o Deus da esperança. Ele já dá... Ele diz assim, encha de todo gozo e paz o vosso crer. Se vocês acreditarem, se tiverem fé, que realmente naquilo que ele afirma, que é um Deus de esperança, né? Gente, porque palavras são palavras que todo mundo sonha. Paz e alegria. Não é o mínimo que alguém queira ter nessa vida? Com certeza. Né? E entre a paz e a alegria, torna-se também a harmonia, né? Que se você está desse jeito, quem que não quer viver de uma forma harmônica? Sabe? Então, essa esperança que vem de Deus, porque está escrito aqui, tá? Nos dá inúmeras possibilidades. Se eu tenho esperança nele... não é esperança no meu gerente de banco, ou na fortuna da minha família. Ou sabe lá, no histórico de saúde da né? família, o seu mesmo. Ou de qualquer coisa, sabe? É de um Deus que pode todas as coisas e me garante que eu posso esperar nele, né? E nós já temos uma base sólida para crer nisso e acreditar que ele é um Deus de esperança, que ele nos criou, ele nos conhece, ele nos cuida, né? Então, assim, ele já deu muita coisa, porque... Esse histórico faz a gente pensar que não é uma esperança
que seja fruto do acaso. Tá? Isso, né? exatamente. Você tem não é sorte, onde né? apoiar, não é sorte, que bom, né? Sabe, um Deus que nos dá essa possibilidade, diz o que a gente pode fazer. Agora, ele nos direciona também, porque quando ele mostra promessas, ele diz caminhos como chegar até ela. Isso. Porque não adianta só você ter um conhecimento mental de uma promessa escrita aqui. Isso, porque isso é bem bacana, porque se a gente vai pela sorte dos outros, pela intuição da gente, por uma série de outras coisas, você pode perder, você pôr a esperança no lugar errado, no tempo errado, da forma errada. Quando Deus nos dá essas orientações, esse caminho, você pode seguir com esperança e na certeza que você está no caminho certo. Né? Sabe por quê? Porque às vezes o próprio olhar, eu vou botar minha esperança em Deus porque eu vi o que Deus fez na vida da Eliane. Não é bem assim que vai funcionar. Porque para mim talvez funcione de uma forma, o meu caminhar está num estágio e o seu está no outro, né? Sabe? Agora, então, qual é a orientação mais básica de todas para isso? Uma dessas aplicações está no livro de Filipenses 4:8, quando ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, ele já estipula que para nós usufruirmos dessa esperança que vem de Deus, na nossa mente tem que ter esse padrão escrito aqui. Escrito aqui, exatamente. E se você pode dizer até que o oposto é verdadeiro também. Se você tem vergonha de alguma coisa, se você quer esconder, se você começa a querer mentir para lhe camuflar, certamente não é de Deus. Porque não vai vir não vai se encaixar do verdadeiro, do genuíno, do que é bom, do que causa, né, esperança. Sabe, a maneira da gente olhar para um Deus de esperança, e dessa maneira, da maneira como que ele orienta, de repente a minha esperança vai estar firmada no invisível, porque este é o meu Deus, um Deus que pode todas as coisas. Porque a gente gosta de firmar nossa esperança em coisas plausíveis, não é a tendência? Isso. Se a gente levar pelo natural aqui, né? Por exemplo, eu tenho esperança, uma coisa assim, que amanhã fará um bom dia, mas eu estou baseado no que eu já sei da temperatura, do que eu olho do céu. Agora, por isso que é legal que a nossa esperança em Deus, como a gente está falando, um Deus de esperança, ela caminha de mãos dadas com a fé, né? Isso. E essa é a maior chave. Se tivesse que encerrar essa conversa agora por qualquer motivo, eu dizia assim, quando a gente consegue enxergar o invisível, a gente é uma pessoa cheia de esperança. Cheia de esperança, porque né? A fé crer no invisível. Né? E o que difere, o legal é isso, que o que difere da fé para a esperança é que a fé é no hoje, é no que eu estou vendo dentro do que a gente falou das promessas de Deus. Eu estou agindo de maneira honesta, de maneira honrada, né? Então, a fé, ela é nesse momento. E a esperança, ela tem algo de vir, né? Algo do futuro, né? Olha, eu peguei um exemplo bíblico bastante interessante, uma narrativa que a gente vai comentar para você, que Lucas nos mostra. Ele está falando de 2 discípulos que estavam caminhando em direção a Emaús, conversando sobre o que tinha acontecido, e eu digo, se a gente pudesse escutar a conversa deles, né? Eles iam estar dizendo assim, a nossa única esperança acabou. Porque Jesus havia sido crucificado. Era toda a esperança, era a esperança do reino, ele trouxe o reino. Agora, aquele que trouxe o reino foi pregado numa cruz, acabou. Então, para eles estavam dizendo, olha, estamos sem esperança nenhuma. Né? Literalmente, e é legal isso, porque literalmente sai do entendimento do homem, né? E até então, do que se conhecia na época,
E quando a presença forte de Jesus é tão grande, por isso que às vezes ele personifica a esperança, né? A ressurreição, né? Da esperança. Então, era tão diferente, né? Porque não tinha acontecido algo assim ainda, né? Que eles não tinham mesmo esperança nenhuma. Isso. Aí, né? Um estranho se aproxima, é o que Lucas está narrando, se aproxima, ouve parte da conversa e pergunta do que vocês estão falando. Aí eles dizem para ele, onde é que você estava nesses dias que você não viu né? tudo que estava acontecendo aqui? Né? Eles estavam dizendo assim, você nunca tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré? Né? Então, aqueles 2 discípulos que representavam toda a falta de esperança naquela hora, né? Estava dizendo para ele, olha, aquele que nós tínhamos esperança, já foi embora. E né? eu acho legal aí também, né, Mirtz, a gente trazer que na situação específica, porque é lógico que eles gostavam de Jesus e tudo, né? E como o sofrimento te tolhe a possibilidade de ter esperança, né? Como acaba com ela, Eliane, na verdade. Ela, né? A gente não ouve frases assim de pessoas que estão saindo do médico dizendo assim, eu tinha esperança que eu fosse ganhar alta, e no entanto, né, o que viu foi. ali, né? Isso. Eu tinha esperança de conseguir aquele emprego, eu tinha esperança que aquele casamento desse certo, né? E o sofrimento, vamos dizer lá, uma desilusão, né? Porque a ilusão é diferente da esperança, né? Vem a tirar essa possibilidade da esperança na nossa vida. Então, olha só que legal. A possibilidade de esperança, ela é tirada quando você não imagina que outra coisa pudesse acontecer diferente. Exatamente. Né? Exatamente. Você chega assim, eu tinha esperança que a cirurgia fosse resolver tudo. Não aconteceu desse jeito, acabou a esperança. Isso, você não vê outra alternativa. Não vê outra alternativa. Era o caso daqueles 2 discípulos de Emaús. Para eles estava tudo acabado, vamos dizer assim. Acabou. Esperança perdida, sabe? E, queridos, a gente conversa sobre isso porque a gente sabe que existem muitos crentes no Senhor Jesus, muito cristão andando sem esperança pela estrada de Emaús. Não é Exatamente. Tem até uma fé, né? A gente percebe, mas sem esperança. Concordo plenamente. E, queridos, e quando a gente faz isso, a gente não enxerga aquele que está dos lados. O próprio Jesus manifestou-se ao lado daqueles dois. E eles estavam tão desesperançados, tão desiludidos, que eles não pensaram nessa possibilidade, né? É incrível, talvez, porque a gente não sabe da história que Jesus veio transformado em sua face, né, de homem. Parece que não, né? Pode ser que tenha alguma... Ele veio transformado. O corpo, porque essa é a promessa, inclusive, para nós depois. Nós, transformação. Um corpo transformado. Então, provavelmente, eles não reconheceram mesmo, né? Então, agora vamos basear. A esperança estava baseada o quê? No que os olhos veem? Ou no que eles na sentiam. crença, como a gente está falando, de aliada a... porque nós estamos aliando bastante a fé e a crença na esperança. Né? Isso, porque Jesus, antes de ir, ele falou, né? Eu preciso ir, ele contou, né? Só que eles não tinham noção nenhuma do que era viver isso, né? No dia a dia. Eu acho, ali, Eliane, né? que, por exemplo, porque a clareza que Jesus disse que trouxe um reino, para eles, o que eles imaginavam era um reino terreno, porque a necessidade deles naquele momento era um reino terreno, era sair debaixo do governo de Roma. Do jugo pesado, né? Pesado, que eles viviam de Roma. Eles queriam um libertador. E um libertador, né? Exatamente. Um reino terreno. De repente, eles não tiveram um entendimento correto desse reino espiritual também. Né? Eles já não entendiam o terreno, que dirá o espiritual, né? Sabe? Então, a gente tem que, às vezes, perceber, existe uma esperança no natural, né? E essa esperança que a gente decidiu conversar com você hoje. Isso. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. Estamos de volta. Nós estamos conversando sobre ter um Deus de esperança para aprendermos um pouco a tirar
a nossa esperança de coisas, de quadradinhos, na verdade. Isso. Né? Eu vou dar um exemplo assim, é bastante comum, eu já dei antes. Por exemplo, quando você tem uma necessidade qualquer, uma necessidade financeira, você vai ao banco com algum tipo de esperança. Ou de obter um empréstimo, de obter um desconto, de qualquer coisa, de negociar né? Mais a dívida. longo prazo. Sabe, você tem esperança em 5, 6 possibilidades. Né? Sabe qual é a única possibilidade que você nunca vai pensar? Em chegar lá, o gerente do banco falar: o que o senhor veio fazer aqui? O senhor não deve nada, né? Olha, já pensou? Passa pela sua cabeça isso, você vai falar: como assim? Então o sistema não está atualizado, confere aí, vai ver. A tua esperança nunca está colocada numa coisa assim: olha, tão essa boa, dívida né? não existe. A nossa esperança com Deus é justamente assim. Você não vai diante de Deus com uma esperança natural. Ai, quero que Deus me ajude nisso. Tá? Nós temos um Deus que traz uma esperança no improvável, no impossível. No impossível, exatamente. Né? Essa né? Isso. Então, o Deus Criador, o Deus que nos criou, o Deus que tem todo o poder, né? Ele faz coisas que no natural realmente são impossíveis. Vamos lembrar de algumas delas. Sara ter filho aos 90 anos. Sim, era humanamente... E Abraão também já passava dos 90, né? Então, assim, é improvável, né? São coisas improváveis. Por exemplo, Moisés, quando foi libertar o povo, ele podia estar... Deus estava à frente, ele sabia que Deus estava à frente. Ele podia pensar em muitas possibilidades, ter esperança de como sair. Agora, você acha que ia passar pela cabeça dele eu vou chegar diante do mar e o mar vai se abrir completamente? É o tipo de esperança improvável quando no natural, né? Sim, totalmente. Né? Então, essa esperança que nós estamos falando não é só aquela esperança da gente ter os desejos, da gente realizado. Na verdade, ela é uma esperança porque a dependência vai estar em Deus. Em Deus. E na confiança da incerteza desse futuro. Porque é o que a gente está falando. Vamos voltar ali para Moisés, né? Eles tirar o povo de lá só com um cajado, ele e o irmão dele, né? O Arão. Um exército inteiro, né? Um reino inteiro, como que ele iria tirar, né? Se você pensar no natural, é impossível. Sabe, e a Bíblia vai estar cheia desses exemplos. Ela vai estar exemplos assim que você diz assim, não é possível. Outras guerras também, caminhar em volta de uma muralha poderosa para uma muralha cair. Né? Quem acha que a minha esperança vai estar nisso? Eu vou dar 7 voltinhas aqui, né? E pronto, e vai cair. E vai cair tudo, certamente. Hoje nós temos a bênção de ter a Bíblia escrita e as promessas estão escritas na Bíblia, né? Mas na época eles tinham a fala de um profeta, né? Eles tinham... A fé tinha que ser maior ainda. Muito maior. Eles tinham que crer de uma maneira profunda mesmo. Né? E a coisa aliada à fé, queridos, é a obediência. A obediência. Porque você já pensou, Moisés bate o cajado aqui que o mar vai se abrir, de repente será que não é... Vou questionar, né? Como é que é? A gente teve os questionadores, nós temos um Deus tão assim, que a gente teve aqueles que questionaram mesmo diante de Deus, né? Sim. E Deus com paciência, no tempo certo, Deus o Deus resposta, de esperança, né? Então, às vezes a gente olha para outra pessoa e coloca assim a nossa esperança no que Deus fez na vida dela. É outra coisa. O nosso Deus de esperança vai fazer o melhor para a nossa vida. Isso. Que às vezes é muito diferente da expectativa que eu tenho que ele fez para outro. Para né? outra, exatamente. E o tempo de resposta talvez seja diferente também, porque a minha caminhada é uma, a sua é outra. O propósito para nós é outro, são né? diferentes, certamente. Sabe, e às vezes o problema com a esperança é que quando a gente vai diante de Deus, está envolvido o nosso
estado emocional, físico, sabe? Aquela maneira. Então, mesmo que Deus fale, né? Você não consegue superar algumas coisas. Eu vou ler para vocês um trecho de Lamentações de Jeremias, do profeta Jeremias. Qual era o sentimento que ele tinha? Um homem de Deus, eu estou falando de um profeta de Deus que amava a Deus, que recebia orientações diretas do próprio Deus. Em Lamentações 3, a partir do 1, ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele mesmo me atacou repetidamente com a mão o dia todo. Fez envelhecer o meu corpo, a minha pele, esmagou os meus ossos. Ele me cercou e me cobriu de amargura e de aflição. Gente, ele está falando do próprio Deus. Né? Uma pessoa que... nós estamos falando que tem um Deus todo-poderoso diante de tudo o que ele via acontecendo no país dele, com aquele povo que era o povo de Deus. Ele estava adoecido, ele estava fraco. Estava fraco, exatamente. Né? E vamos ser sinceros, né? Não era fácil ser profeta, né? Porque às vezes a mensagem de Deus, que nem dá para entender aí assim, né? Que era um povo difícil, numa situação difícil, e para ele receber essas mensagens de Deus e passar para o povo, ele já tinha passado de todos os limites dele. De todos os limites né? dele, exatamente. De todos. E nem sempre as pessoas recebiam bem a promessa que vinha do profeta. Às vezes atacava a pessoa do profeta, né? Agora, para reforçar a nossa pauta, ele vai fazendo isso, eu comecei a ler no 1, ele vai fazendo isso do 1 ao 20. Você só vai ver, tanto é que o título é Lamentações. Ele vai lamentando do 1 ao 20. Quando chega no 21, ele vai trazer a palavra que nós estamos trazendo para você agora. Hoje, Ele diz assim: mas eu quero lembrar do que pode me dar esperança. Sabe aquela hora que você chega e fala, gente, não está adiantando não, né? Sabe, eu vou mudar a maneira de pensar. Lembra que no início da nossa conversa a gente falou que Filipenses diz que você tem que ter outra maneira de pensar? De pensar, perfeito, né? Isso mesmo. Então ele está dizendo, chega, não vou mais pensar na circunstância, naquilo que eu estou vendo e nas possibilidades naturais. Isso, exatamente. Vou pensar naquilo que pode me dar esperança. Ele tirou os olhos de tudo aquilo e botou naquilo que nós estamos afirmando para vocês, num Deus que fala que nos dá esperança. Exatamente. Né? E tem uma esperança muito bacana de Deus, ainda que se aqui, né, de tudo não for o melhor, nós temos uma vida eterna com Ele, né? Que ali é a esperança máxima, se dá para dizer assim, né? Porque alguns vão justificar sofrimento, mas vamos ser realistas. Quem é que não sofre nesse mundo? Nossa, todos. Todos. Ninguém vai passar uma vida, a não ser que ele tenha uma vida muito curtinha, ele viva 2 aninhos, né? Ou uma vida de muita ilusão, né? Porque aí a pessoa tá fora da mesmo realidade. assim, né? É difícil. Então, as circunstâncias, nós temos um Deus que mesmo com as circunstâncias não mudadas naquela hora, né? Pode mudar o nosso ânimo, a nossa maneira de enxergar. De enxergar, exatamente. Foi assim com Jeremias e foi com aqueles 2 discípulos também de Emaús, né? Porque eles não estavam enxergando. Lá em Lucas, quando Lucas está narrando essa história, Lucas 24, 16, está escrito assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram. Né? Queridos, é a coisa mais fácil a gente fechar os nossos olhos diante de frustração, de dor, de perda e não perceber Jesus ao nosso lado. 2 coisas, né? Fecha os olhos para as possibilidades, dá a impressão que aquilo vai ficar para sempre. A pessoa não vê que logo aquilo passa, que é um ciclo, né? Que hora vem outra coisa. Então, realmente perde as esperanças, né? E no caso dos 2, se você continuar lendo aí na sua casa, se você tiver interesse, Jesus, ao perceber que eles não estavam enxergando, não instalou o dedo e fez eles... sabe? Ele não abriu os olhos deles de imediato. Ele foi caminhando com eles, foi tendo atitudes que fizeram com que eles mesmos, olhando, falaram, horas,
né? Mas você... Será que não é esse, né? Exatamente. Eles o reconheceram, Sim, não tinha mais as atitudes, a maneira de falar, o jeito de ser. A palavra vai dizer que quando Jesus partiu o pão com eles ali, os olhos deles se abriram. Se abriram, né? Exatamente. É tão bonito, né? É. E Jesus, o texto diz assim, que isso aconteceu e Jesus desapareceu. Mas só que agora eles ficaram sem Jesus perto, mas cheios de esperança. Né? E Jesus manda o Espírito Santo, né? Para ficar com eles depois. Né? É. Então, aí eles resolvem falar assim, gente, mas por que a gente não reconheceu na hora? Sabe? Não havia uma certa paz, não havia... São sinais que o Deus da esperança nos dá e quando a gente está tão agarrada com os problemas, a gente não percebe. Não percebe. Né? Por isso que acho que Jesus não tentou falar com eles, porque à medida em que eles mesmos fossem chegando à conclusão, eles veriam essa esperança, reconheceriam Jesus na esperança, né? E acontece com a gente em algumas situações. É bem isso. Você está falando para a pessoa, não é bem assim, olha por um outro lado, e às vezes a pessoa não vê, né? Sabe, o Deus da esperança, ele faz com que a gente mude a maneira de nós olharmos para a vida. A gente acabou de dar esse exemplo com Jeremias, acabou de dar o exemplo com os discípulos em Maús, né, a caminho de Emaús, ele vem e mexe na tua visão. Às vezes você não tem um problema solucionado no momento, mas você tem clareza do que é ter verdadeira esperança. Esperança, exatamente. Né? E paciência para esperar o tempo certo, né? Porque às vezes não é agora mesmo, né? É no futuro. Eu amo uma frase do rei Josafá, e diz a respeito da maneira de olhar e tudo mais, quando estava vindo um grande exército, um exército que tinha potencial para destruir completamente ele vira e diz assim, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Em Deus, né? Exatamente. É assim que nós vamos diante de Deus. Eu não sei o que fazer, não, mas eu tenho um Deus de esperança. Que sabe, né? Não é linda essas coisas, né? Isso é bem sabe? bacana. Porque sem essa esperança, gente, né? Nós temos que pegar promessas que sejam verdadeiras na nossa vida, como a de Isaías 40:31, que eu vou ler para você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Né? Os que esperam no Senhor, os que têm esperança. Esperança, exatamente. Né? Agora, vamos falar da dificuldade. É fácil esperar? Não é. Né? Se é ansioso, então, mais difícil ainda. Pois é, né? Então, é uma esperança, às vezes, pela dificuldade da espera, que exige um mínimo de proatividade, né? Isso é bacana, porque às vezes, enquanto você espera, você vai fazendo algumas outras coisas, né? Tem algumas ações a serem feitas para chegar ao tempo da conclusão. Nem que necessariamente não esteja ligado ao seu foco de esperança. Mas a sua mente daí, né? Está trabalhando nela, né? Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. Espero que a conversa tenha ajudado em alguma coisa, né? E te convidamos para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.